Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Felipe Tubagi Polito, eu sou mestre e doutor nas linhas de Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo, pós-doutorado em Psicofísica e hoje eu vou conversar com você sobre meios de treinamento, o que são, para que servem e como que nós podemos classificá-los. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Prof. Polito aqui no YouTube. E hoje, seguindo aí alguns pedidos dos profissionais que nos acompanham, a gente vai conversar sobre meios de treinamento, beleza? Então, o que são os ditos meios de treinamento? Muitas vezes a gente acaba confundindo aí a questão dos meios com os métodos de treinamento, então por isso é importante que a gente entenda de forma adequada essa diferenciação. Tá, mas antes disso, eu queria conversar com você um pouquinho a respeito dos sistemas que acabam, definindo o desempenho esportivo. E quando eu falo desempenho esportivo, toma cuidado para você não achar que eu estou falando especificamente de esporte. Tá? Quando eu falo de desempenho esportivo, eu estou falando no desempenho físico de uma maneira geral. E esse desempenho físico ele pode ser aplicado para o personal, ele pode ser aplicado no ambiente do fitness, no ambiente da saúde, da reabilitação física cardiovascular e assim por diante. Então, quais sistemas que acabam definindo aí o desempenho de uma maneira geral? E para isso eu vou utilizar um esquema que eu gosto muito de um pesquisador chamado de Bronfenbrenner. E o Bronfenbrenner, ele de certa forma tem aí uma teoria que a gente chama de bioecologia do desenvolvimento humano. E o que seria essa teoria? Essa teoria mostra que nós temos aí vários sistemas que acabam rodeando um indivíduo. Então a gente tem um microsistema, um mesosistema, um exossistema e um macrosistema. Ou seja, o indivíduo, como você pode observar na imagem, ele está no centro de todos esses sistemas. E todos esses sistemas acabam apresentando variáveis e valências que interferem diretamente sobre a vida desse indivíduo. E quando a gente pensa no exercício físico, quando a gente pensa no treinamento de uma maneira geral, parece que faz um sentido muito grande essa bioecologia do desenvolvimento humano que foi proposta aí pelo Bronfenbrenner. Então, olha só, aqui na teoria original a gente tem a família interferindo sobre a vida do indivíduo, os amigos, a escola, a prática esportiva, a cultura num ambiente mais macrosistêmico, a mídia, as leis que regem ali a convivência desse indivíduo, a comunidade, a estrutura política e social, as condições sociohistóricas, as redes de apoio tanto para a família como para o indivíduo de uma maneira geral e assim por diante. Então a gente tem sistemas que interferem mais diretamente sobre o indivíduo, como aqui a família, tem sistemas que estão aí numa camada um pouco mais externa, como a escola, os amigos, Temos aí o exossistema, onde a gente tem uma rede ainda mais externa, que seria a comunidade, por exemplo, e aqui o macrosistema, onde a gente tem as leis e tudo mais. Beleza? Então, nós temos aí algumas esferas, alguns sistemas que, de certa forma, influenciam direto ou indiretamente sobre outro sistema. Beleza? Então vamos lá. Aqui quando a gente vê amigos, vale a gente ressaltar que existem aqueles que também se encontram na esfera do microsistema, ou seja, que tem uma interferência ainda mais direta sobre o indivíduo. A gente consegue observar isso muito na academia, quando tem lá dois amigos que treinam juntos e quando um não vai, o outro não vai. Ou seja, você tem uma interferência direta aí sobre um indivíduo a respeito de outro indivíduo a partir que vai influenciar aí até mesmo na adesão que ele tem ao programa de exercício. Se a gente fizer uma relação disso, atualmente, com a questão da adesão ao exercício físico, a gente começa e a gente consegue entender que as aulas em grupo, o porquê que as aulas em grupo, como por exemplo as aulas de dança, as aulas de zumba e assim por diante, às vezes e o próprio CrossFit, acabam induzindo maior adesão das pessoas a um programa de exercício. E aí a gente pode até fazer um paralelo com uma outra teoria, que é uma teoria que é chamada de teoria da autodeterminação,
E essa teoria tem uma microteoria que diz que nós temos como necessidade psicológica básica o relacionamento humano. Então a gente vê aí a importância do relacionamento humano sobre não só o início, como também a adesão à prática de exercício físico, tá? E aí quando a gente faz essa transferência aí para a questão do exercício, do esporte, olha só que a gente observa. A gente observa que o rendimento ele vai ser influenciado por equipamentos de treinamento. Então, se você tem lá uma instalação esportiva ou uma academia mais bem favorecida em equipamentos, menos bem favorecida, você tem lá fatores da natureza que acabam interferindo, então as condições climáticas, as condições sociais e ecológicas, estudo, trabalho e o tempo que o indivíduo tem para a prática do treinamento. Aqui na condição climática, a gente vê uma tendência muito forte, né, de cidades que são mais litorâneas apresentarem aí um nível, uma prática de atividade física mais frequente, até mesmo pelas condições naturais dessa cidade, que é o que a gente chama também de walkability, né, que é o quanto que o seu entorno te dá de possibilidade para que você faça atividade física. Então, as questões relacionadas com a segurança pública, as questões relacionadas com a estrutura que você tem das calçadas, dos parques públicos e assim por diante. Tá? Alimentação do atleta, então energia, água, micro e macronutrientes, suplementos e os esteroides anabólicos, a recuperação do atleta, então quais são as estratégias de recuperação que aquele atleta acaba sendo submetido, as influências informativas, então informações verbais e visuais que vêm da comissão técnica, da mídia e hoje em dia das mídias sociais, né? Vocês sabem, enquanto profissional de educação física, a interferência que a mídia social tem no exercício, né? Na prática de academia. Eu me recordo que quando eu era mais jovem, né, que eu ia para academia, eu chegava lá com a revista do Ronnie Coleman e pedia para fazer o mesmo treino que o Ronnie Coleman dizia que era feito. Né, hoje em dia as pessoas não têm essa informação na revista, elas têm essa informação de uma forma muito mais rápida e muito mais volátil, que é o que são as mídias sociais e o Instagram, por exemplo. Então, isso também acaba interferindo. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para você poder fazer essas relações. Então, olha só, aqui a gente tem, né, o Australian Open, aqui a gente tem uma notícia que o piso da quadra do Australian Open, um grande slam do tênis, chegou a medir, né, de temperatura 69 graus Celsius em uma partida do Djokovic lá no Aberto da Austrália. Uma temperatura absurda lá, o primeiro grande slam do ano, debaixo do sol de 40 graus Celsius. Então isso acaba impondo aí um estresse climático significativo, positivo sobre o atleta. A mesma coisa a gente consegue observar, né, na Copa de 2022, né, no Catar, onde os estádios eles terão que ter, né, mecanismos, tecnologia aí de resfriamento para poder permitir que os atletas joguem e que tenham competições aí, mantendo aí um nível fisiológico saudável no organismo dos atletas, beleza? Então aí a gente tem um claro exemplo do impacto climático. E aí quando a gente fala, né, aproveitando aqui que a gente está falando dos fatores da natureza, acho que seria legal a gente mostrar também quais são os mecanismos que a gente tem de perda de calor. Né, nós temos 4 mecanismos diferentes de perda de calor que acabam incidindo aí sobre o nosso corpo para que a gente mantenha a temperatura em níveis adequados. A radiação, a evaporação, a condução e a convecção. Por radiação, eu vou entender as ondas térmicas eletromagnéticas ou a energia que é radiante e que são emitidas por todos os objetos e também por todos os seres humanos, não requerendo contato molecular direto. Por exemplo, imagina que você está lá numa sala e essa sala ela é recheada tá cheia de tapetes. Beleza? Esses tapetes que são colocados na sala, às vezes ele acaba emitindo aí onda térmica eletromagnética, né, uma energia radiante que torna aquela sala mais quente. Por outro lado, se você tem porcelanato, por exemplo, na sala, você diz, né,
que é uma sala mais fria. Por quê? Porque a onda térmica eletromagnética que é gerada e emitida por esse objeto, né, vai tornar aquele ambiente mais frio. Então a gente tem aqui, ó, quando a temperatura do objeto é maior que a temperatura do corpo, o corpo recebe energia. Quando a temperatura do corpo é maior que a temperatura do objeto, o corpo doa energia, ou seja, essa energia é sempre a favor do gradiente de concentração. Professor, o que seria a favor do gradiente de concentração? Significa que sempre vai haver a doação da energia do ambiente de maior energia para o ambiente de menor energia, do ambiente de maior temperatura para o ambiente de menor temperatura. Seu corpo ele precisa perder energia para que ele mantenha aí uma temperatura em nível adequado por volta dos 36 graus e meio Celsius, tá? Em exercício até os 37 graus mais ou menos, beleza? Condução é uma transferência direta do calor de uma molécula para outra através de um líquido, sólido ou um gás. Então, por exemplo, o aquecimento que a gente tem das moléculas de ar e também das superfícies mais frias que entram em contato com a pele, isso é condução. Então, quando você coloca, por exemplo, a mão lá na água gelada, você tem a perda de calor, perda de energia da mão para a água, porque a mão tem mais temperatura do que a água gelada, a partir desses mecanismos de condução. Então a gente tem a radiação, tem a condução, que é esse contato molecular, e aí tem um exemplo bem legal aqui, ó, que eu coloco uma imagem clássica que vocês conseguem encontrar, que é a questão do cabo da panela, né? Então, como você está aquecendo a água que está no interior da panela, essa água tem contato molecular direto com a borda, e a borda com o cabo. Então você acaba gerando energia para o cabo a partir de mecanismos de condução, de contatos moleculares diretos. Beleza? A gente também tem a questão da convecção. Então a efetividade da perda de calor por condução depende da velocidade com que o ar ou a água adjacente ao corpo é substituída após ter sido aquecido. O que significa isso? Significa que a partir do momento que você aqueceu uma molécula de água, essa molécula de água ela vai se distanciar do local de aquecimento e vai dar espaço para uma nova molécula de água, no caso, ser aquecida naquela região. Beleza? Então eu tenho o processo de radiação, que trabalha com ondas térmicas eletromagnéticas, de condução com contato molecular direto e por convecção, que é aí a efetividade da perda de calor por condução depende da velocidade com que essa molécula de ar ou molécula de água adjacente ao corpo é substituída após ter sido aquecida. E o processo que a gente tem aí bem fortemente no exercício, na prática esportiva, que é a evaporação. Então a evaporação é um processo em que a água que evapora das passagens respiratórias da superfície da pele acaba transferindo a energia, o calor que está no corpo, para o meio ambiente. E aí eu coloquei uma frase que eu gosto bastante, minha, que é o seguinte: suor que não evapora não resfria. Na verdade, isso é um conceito que a gente tem da fisiologia do esforço, da fisiologia do exercício. Então, o que acontece? Quando você faz exercício, você libera grande parte da energia gerada pela contração muscular. Você tem uma energia térmica que é proveniente desse trabalho muscular. Essa energia térmica ela ocorre mais ou menos por volta de 75% do trabalho da energia dissipada sob a forma de energia térmica. Tá? Ou seja, grande parte do trabalho muscular que você tem é dissipado na forma de energia térmica. Então, sempre que a gente tem ali a energia da contração muscular, parte dessa energia é dissipada a partir da energia térmica. Essa energia térmica vai gerando acúmulo de calor, acúmulo de temperatura no seu corpo. E, obviamente, você precisa, de alguma forma, colocar, transferir esse calor para o ambiente. Então, você produz primeiro as moléculas, você produz primeiro o suor, e esse suor que está na superfície da pele ele precisa ser evaporado para o ambiente. A partir do momento que ele é evaporado, ocorre o resfriamento, ou seja, você nada mais está fazendo do que transferindo a energia que você tem
da sua pele, do seu corpo para o ambiente. Portanto, o seu corpo precisa estar mais aquecido do que o ambiente para que ele possa ceder a energia. Se o ambiente estiver mais aquecido do que o seu corpo, muito provavelmente você não vai conseguir ceder energia de uma forma adequada. Por quê? Porque a temperatura ambiental ela vai estar maior do que a temperatura do seu corpo, então ela não vai receber energia do seu corpo, e sim ela vai mandar energia para o seu corpo. Lembra que eu sempre falei, que eu falei para vocês que, né, deixa eu voltar aqui para esse slide, que sempre trabalha com gradiente de concentração a favor do gradiente de concentração. Se a temperatura do ambiente é maior que a temperatura do corpo, o corpo recebe energia. Se a temperatura do corpo é maior que a temperatura do ambiente, o corpo doa energia. Beleza? E aí, aqui tem uma foto para vocês de um diamante nosso, aí, um diamante do nosso Brasilzão, que é a floresta amazônica. E aí, né, existe fazendo um paralelo, existe um consenso, né, que de certa forma explica o fato de, por exemplo, os soldados norte-americanos terem uma dificuldade muito grande, os boinas verdes, lá, os grupos especiais do exército americano, têm uma dificuldade muito grande, né, de fazer treinamento militar na floresta amazônica. E aí, né, um dos motivos disso é que olha só os dados que a gente tem de umidade relativa do ar lá na floresta amazônica, 77% de umidade relativa do ar no período de seca e 88% na estação de chuvas. A temperatura oscila aí de 28 graus Celsius, né, no período da seca até mais ou menos 26 graus Celsius na estação de chuvas. Uma coisa importante da gente ressaltar é que quanto mais úmido for o ambiente, maior a resistência que esse ambiente tem de receber as moléculas que você tem, né, de receber a evaporação do seu suor. Ou seja, se você está treinando num ambiente muito quente, beleza, o ambiente é muito quente, você vai produzir mais energia, você vai produzir mais suor para poder eliminar aí esse excesso de energia. Só que o problema é, se o ambiente é mais quente do que o seu corpo, você vai estar recebendo mais energia do ambiente. Então você precisa aumentar a produção de suor. Só que o suor que não evapora, não resfria. Ao mesmo tempo que você aumentou a produção de suor, esse suor precisa ser evaporado, né? E a partir da evaporação que você tem desse suor, você tem o resfriamento do corpo. Se o ar ambiental, lá, o ar do ambiente, tem uma concentração elevada de moléculas de água, uma umidade relativa do ar elevada, você vai precisar, o ambiente vai exercer maior resistência em receber a evaporação do seu suor. Então olha só que louco, você sua bastante porque o ambiente está quente e o suor em excesso que você tem não é evaporado porque a umidade relativa do ar elevada impede que o ar atmosférico absorva, né, essas moléculas de água que estão sendo aí no caso produzidas para eliminação do calor e, portanto, deveriam ser evaporadas. Ou seja, você sua, o suor não evapora e o suor que não evapora não resfria. Esse é o problema que você tem em treinar aí em ambientes com a elevadíssima umidade relativa do ar e também com alta temperatura. Então essa é uma condição importante que você tem aí para poder explicar, né, a questão do desempenho, a questão da barreira climática na prescrição do programa de treinamento, beleza? Legal, então a gente viu aí as condições climáticas, né, que acabam interferindo diretamente sobre o rendimento. Esse rendimento pode ser tanto voltado para o esporte, como para o fitness, como para a saúde e qualidade de vida, e também tem, obviamente, que, né, condições sociais e ecológicas. Então, né, aqui a gente tem aí clubes de diferentes níveis socioeconômicos, a gente sabe que seria diferente aí você ter diferentes estruturas para o treinamento, tá? Professor, eu não sou do esporte, eu sou do fitness. Hoje a gente sabe que existe uma tendência muito grande das academias que a gente chama de low cost, né? São academias que apresentam aí um preço mensal menor e que apresentam excelentes equipamentos para que, né, os indivíduos possam treinar e assim por diante. Então, nessa questão dos meios de treino que, né, das academias poderem fornecer
equipamentos adequados, hoje em dia, mesmo que você tenha uma condição de mensalidade mais baixa, é importante, é interessante para que a gente tenha aí, né, uma variação muito grande nos exercícios que podem ser feitos, beleza? A alimentação, né, do aluno, do atleta, então o uso dos suplementos alimentares, eu não vou entrar obviamente nesse mérito agora, porque não é o objetivo do presente vídeo, mas aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, um esquema que foi feito lá no Instagram técnico bem especializado norte-americano, e aí, olha só, obviamente que pautado aí no artigo científico, e aí eles mostram, e eu corroboro disso pelas minhas leituras na área de suplementação no esporte, eles mostram aí qual que é o nível de evidência científica que você tem da ação de cada suplemento alimentar sobre determinada capacidade física. Então, por exemplo, a cafeína, carboidrato, os drinks energéticos, beta-alanina apresentam forte evidência para atividades de endurance, resistência. Né, os eletrólitos e a vitamina D, os probióticos, fortes evidências para a saúde. Né, e a creatina e a proteína, fortes evidências aí para o treinamento de força e também para o ganho de massa muscular. Tá? E depois a gente vai fazer um vídeo sobre o suplemento alimentar e aí a gente pode entrar mais especificamente em cada uma dessas variáveis, em cada uma desses suplementos, beleza? Aqui tem um slide que eu gosto bastante também, mostra o crescimento anual da indústria de suplementação alimentar, né? Então a gente tem aí um crescimento anual de mais ou menos 20-25% da indústria, ou seja, uma indústria em constante crescimento e que a gente não pode negligenciar, né? Apresenta uma importância muito grande aí como variável do treinamento. Não necessariamente que a pessoa que treine precise tomar suplemento, porque se ela não tomar suplemento ela não vai conseguir adaptar, muito pelo contrário. Existe até uma máxima que diz assim, se você precisa comprar o seu suplemento alimentar, muito provavelmente você não precisa dele. Né? Isso é mais pensando na questão do desempenho, mas a gente sabe que o suplemento alimentar é uma ferramenta excelente para que a gente possa aí manter um nível adequado de alimentação ao longo do dia, porque tem alguns shakes que são muito mais práticos do que você simplesmente levar o alimento e assim por diante. Então, o que eu quero dizer também o nível, né, e a qualidade da alimentação interfere diretamente sobre o programa de treinamento. Eu me recordo que um dos clubes que eu trabalhei, né, que eu atuei, um clube aí de menor expressão, né, durante uma competição importante aqui do estado de São Paulo, né, no alojamento, os atletas ingeriam no café da manhã cerca de 12 a 15 pães. Né, e aí você fala assim, nossa, 12 a 15 pães? É muita coisa. Eu falo, não, é realmente muita coisa. Mas por quê? Porque na grande maioria das vezes os atletas vinham de condições tão precárias de vida que aquele era o momento em que eles podiam ter a fartura, né? Comer sem limite. Então ali a gente tem uma condição muito social envolvida também. E quando a gente trabalha com desempenho físico, quando a gente trabalha com exercício, né, seja voltado para o rendimento, seja voltado para a saúde, seja voltado para o fitness, é importante que a gente leve em consideração bastante essa condição né, dos aspectos sociais, econômicos e assim por diante. Já trabalhei em clube também que os alunos chegavam para treinar, tinham se alimentado com uma coxinha ao longo do dia. Né? Já trabalhei em academia que as pessoas chegavam à noite para treinar, elas tinham feito uma refeição na hora do almoço e não tinham comido absolutamente mais nada. Por outro lado, já trabalhei com alunos de personal que jantavam antes de treinar. Então, você tem uma rede, uma variação muito grande, né, dos comportamentos e dos hábitos alimentares que acabam apresentando uma interferência direta sobre a questão do rendimento. Beleza? Mas aí você pode chegar e falar assim para mim, professor, afinal, o que é meio de treinamento? Porque a gente começou a aula dizendo que essa era uma aula de meio de treinamento. E aí eu mostrei para vocês várias variáveis que acabam influenciando no programa de treinamento, no rendimento, mas não falei ainda o que é meio. Então eu vou colocar aqui para vocês duas definições que eu gosto bastante. Tá? Então, meio de treinamento compreende os exercícios que são utilizados na preparação de um aluno, de um atleta, ou de uma forma mais sintética, de uma forma mais resumida, meio de treinamento é aquilo que eu utilizo para o programa de treino. E aí eu coloquei alguns equipamentos aqui que a gente consegue
né, vê que são comumente utilizados. Então, né, a gente tem as Medicine Balls, tem o TRX, a gente tem aqui o colete de arrasto, que também tem um trenó de arrasto, ou seja, você coloca uma carga aqui atrás em percentual do peso corporal do aluno e pede para que ele dê alguns sprints, é um meio específico de treinamento aí para potência. A gente tem um colete de sobrecarga, a gente tem os elásticos que estão bem na moda hoje em dia, a gente tem as cordas navais, a gente tem o TRX, a gente tem aí a tornozeleira. Então você tem alguns meios de treinamento. Desses aqui a gente não vai entrar no mérito, né, para explicar cada um deles, porque isso depende de uma discussão muito maior relacionada à capacidade física, mas eu já vou salientar que tem dois aqui que eu gosto muito pouco, né, que é a questão de, não que a tornozeleira não seja legal, tá, mas a tornozeleira no sentido que está aqui, da pessoa caminhar com ela, da pessoa fazer exercício, né, com sobrecarga, fazer exercício de locomoção com sobrecarga no que eu chamo aí de esqueleto apendicular, ou seja, na periferia do corpo, seja no tornozelo, seja nos braços, não é uma estratégia adequada pela sobrecarga que você tem nessas estruturas mais distais, tá? Então, normalmente, quando a gente trabalha aí com locomoção e quer incrementar a sobrecarga, sempre a sobrecarga é colocada no tronco do indivíduo, tá? Por quê? Porque aqui você tem uma distribuição muito mais eficiente do que a distribuição que você tem colocando aqui o peso, né, na extremidade. E aí você vai fazer, por exemplo, eu já cansei de ver, né, preparadores físicos e personagens que acabam prescrevendo, vai para a esteira com uma tornozeleira de 2 kg, porque isso aumenta a carga de trabalho e teoricamente você potencializa o gasto energético. E o paraquedas, né, que é bem utilizado aí para treinamento de potência, hoje em dia, né, eu prefiro muito mais substituir o paraquedas pelo tronó, né, que a gente chama de tronó, ou pelo colete de arrasto que a gente vai ter e assim por diante. Depois a gente pode fazer, né, uma aula de cada meio de treinamento desse, vocês vão entender um pouco melhor. A gente também tem alguns equipamentos mais específicos, né, como por exemplo essa máscara aqui que alguém inventou que induzia melhor a aptidão cardiorrespiratória. É uma máscara que a galera aí utilizava para poder fazer o treinamento físico e consequentemente você ter lá uma questão de melhora do desempenho físico. Também não é, né, alguns estudos científicos mostram aí que, né, o uso dessa máscara em indivíduos que moram a nível do mar, por exemplo, não vai induzir tanta diferença técnica, tanta diferença científica em termos de ganho de capacidade cardiorrespiratória, assim por diante. As pessoas esquecem que, ao pesar de treinarem com essas máscaras, elas dormem e vivem a nível do mar, ou seja, sem nenhum tipo de dificuldade climática, né, no que diz respeito à respiração. Então, entre usar e não usar, mas depois a gente pode fazer uma aula específica disso. Tá? E aí, se eu disse para vocês, vamos voltar aqui no conceito, eu disse para vocês que meio de treinamento compreendiam os exercícios que eram, né, ou que são utilizados aí para a preparação do atleta, e também disse que meio de treinamento é aquilo que a gente utiliza. Mas como é que eu posso classificar os meios de treinamento de uma forma mais técnica, né, menos simplista? Eu costumo dividir os meios de treinamento em três formas diferentes. A gente tem o meio de treinamento que respeita aí o regime de contração muscular, volume de massa muscular e período de treinamento. Então eu vou classificar de acordo com essas três categorias, tá? Quando eu falo em regime de contração muscular, eu estou falando no treino se ele é estático ou se ele é dinâmico. E se ele é dinâmico, a estrutura do movimento é cíclico, acíclico ou misto. Quando eu falo em volume da massa muscular, ele é um meio de treinamento localizado, regional ou global. E quando eu falo em período de treinamento, ele se encaixa em um meio de treinamento mais geral, mais especial, mais competitivo. Vamos explicar cada uma dessas? Então aqui, né, à esquerda da imagem do slide, aí, à esquerda da imagem de vocês estão vendo o meio de treinamento estático. Existe contração muscular, mas não existe movimento articular, beleza? Então isso daqui está intimamente relacionado com a contração isométrica. No lado direito da tela de vocês está o meio dinâmico. Então a corrida, por exemplo, seria um meio dinâmico de treinamento. E quando eu falo em meio dinâmico, eu posso classificá-lo de três formas diferentes: cíclico, acíclico ou misto.
No cíclico, você não consegue identificar certamente qual que é o início e o término do movimento. Por quê? Porque esse movimento ele se repete num contínuo. No acíclico, eu consigo identificar onde o movimento começa e onde o movimento termina. E no misto, eu tenho aí uma mistura, tanto do cíclico como do acíclico, ou seja, eu tenho uma mistura de movimentos cíclicos que são acompanhados de movimentos acíclicos. De acordo com o volume da massa muscular, né, eu tenho aqui um meio de treinamento local, até 1/3, regional, até 2/3 do corpo, e global, que envolve além dos 2/3 do corpo. Beleza. E aí também a gente pode classificar o meio de treinamento, né, de acordo com o período do treino. Então, por exemplo, eu tenho meios de treinamento que são mais gerais. Por exemplo, o treinamento com pesos pode ser um meio de treino mais geral para um atleta aí de modalidade coletiva. Se você trabalha com aluno corredor, né, o treinamento com pesos pode ser também um treinamento mais geral. Se você trabalha com aluno corredor, o meio especial de treino para ele vai ser a corrida, porque é específico à modalidade que ele pratica. E, de vez em quando, se você trabalha com um aluno, né, que é corredor e quer fazer, por exemplo, uma maratona da São Silvestre no final do ano, até o final do ano você pode dar para ele, né, uma competição, pode até ser uma ação de marketing aí, sua enquanto personal trainer. Você pode inscrever ele em uma determinada prova, nessa prova de 5, 10 quilômetros, e nessa prova de 5, 10 quilômetros você vai testá-lo em condições reais de competição. Presta atenção numa coisa, normalmente a competição ela tem uma exigência física, fisiológica baixa e psicológica alta. Ou seja, eu não vou inscrever um aluno meu que eu quero que faça uma competição importante no final do ano em uma competição que seja mais importante daquela que eu pensei ser importante no final do ano. Porque aí o meio de treino que se torna competitivo, ele vira uma competição propriamente dito. Então sempre o meio competitivo, ele vai acabar apresentando aí condições físicas e fisiológicas que são ligeiramente mais abaixo das demandas físicas e fisiológicas que você tem na competição principal. Por isso que normalmente você vê aí, né, equipes muito boas que jogam com equipes tecnicamente bem inferiores, você vê aí os alunos, né, que querem fazer uma maratona de Boston, e aí eles vão fazer prova de 5K, de 10K e assim por diante, que são física e fisiologicamente apresenta aí uma demanda bem menor do que a competição principal, beleza? E aí olha só que legal, aqui a gente tem uma tabela, né, que acaba juntando aí a classificação dos meios. É importante que vocês desenhem uma tabela similar a essa no programa de treinamento, tanto para os alunos de vocês, né, de personal, como também, né, se você trabalha aí com preparação esportiva para a equipe de vocês ou para os atletas de modalidades individuais e assim por diante. Então aqui eu tenho as capacidades físicas, por exemplo, resistência, velocidade, força, flexibilidade, agilidade. Aqui eu tenho os meios de treino, a classificação de acordo com o regime de contração, de acordo com a estrutura do movimento, com o volume de massa muscular envolvido e de acordo com o período de treinamento. Então, por exemplo, treinamento com pesos, ou como é conhecido aqui no Brasil, musculação. É um bom meio de treinamento da força, pode ser estático, isométrico ou dinâmico, pode ser de acordo com a estrutura do movimento cíclico a cíclico, local, regional. E eu posso envolver tanto num período geral de treinamento como também num período específico de treinamento, como por exemplo powerlifting. Flexibilidade. O alongamento é um bom meio de treinamento da flexibilidade. Pode ser estático ou pode ser dinâmico. Cíclico a cíclico, local regional, geral específico e assim por diante. A mesma coisa eu faço com as capacidades motoras, tá? Então, por exemplo, tempo de resposta, habilidade óculo manual, coordenação multimembros, velocidade de membros, né? E aí, por exemplo, a escadinha de agilidade, coloco lá como velocidade, como um bom meio para o treinamento da velocidade de membros. É o meio dinâmico de treinamento, cíclico ou misto, né, de acordo com a disposição que eu faço ali do exercício. Global, porque acaba envolvendo mais de 2/3 da massa, né, do volume de massa muscular. E também aí geral e específico, beleza? Ele pode ser tanto do geral tanto como do específico. Então eu tenho aí
estratégias, né, para colocar e classificar cada meio de treinamento que eu tenho. Tanto os meios da capacidade física, esse aqui também é um exemplo que eu gosto bastante, ó. Corrida como um bom meio de treinamento da resistência, dinâmico, cíclico, global, que envolve aí grande parte do, mais de 2/3 do corpo, e pode ser tanto geral como específico. Se eu falo de um atleta de corrida, ele é específico. Se eu falo de um atleta de ciclismo, ele é geral. Agilidade, né, que eu tenho lá o Fit Light Training, que é aqueles aparelhos que você vai colocando a mão, né, tem fotocélulas e aí o aparelho vai desligando, acende a luz, você coloca a mão e desliga para treinar a velocidade de membros, agilidade, uma série de capacidades. É dinâmico, é cíclico porque você não repete sempre o mesmo movimento, é global porque envolve grande parte do corpo e é bem específico aí porque você acaba trabalhando com estímulos que sejam mais específicos ao estímulo da modalidade. Beleza? Então, por enquanto é só, por hoje é só. Queria agradecer aí sua atenção na aula. Tá aqui os nossos canais de comunicação, né? O Instagram, @profpolito. A gente tem bastante conteúdo de graça lá, né? Conteúdo gratuito. O site, o Facebook e o canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir a gentileza de se inscrever no canal, né? E comentar. Deixar aqui no comentário que você curtiu o vídeo, e se você quiser dar alguma sugestão de tema também fique muito à vontade, que a gente sempre pega essas sugestões para poder produzir conteúdo de qualidade e de grande aplicabilidade para você, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.